Só que é um assunto que, assim, como eu falei para vocês, eu sou estudante também, né? Então, tem níveis de graduações de estudo. E aí eu pedi um help para o Fábio, porque o Fábio é professor de escola sabatina na igreja. Então, ele já tem uns quilômetros a mais de rodagem. Então, eu falei, Fábio, tá difícil falar hoje. Mas ele disse que ia me dar um help aqui. Então, vocês, assim, entendam que eu também sou uma estudante aqui, estou repartindo o que eu conheço, mas também não sou expert, né? É o nosso estudo. E esse é o que eu sempre falei para vocês, né? A gente vai estudando, a gente vai aprimorando, e cada vez mais a gente vai conhecendo. E aí, um que tem mais experiência vai ajudando o outro. E hoje eu pedi um help para o Fábio, que se eu atolar aqui, vocês não reparam não que o Fábio me socorre. Bem, hoje eu vou repartir aqui a minha tela com vocês. A gente vai continuar a caminhada. É bem interessante porque a gente veio caminhando com o povo hebreu, né? A gente, só fazendo uma retrospectiva de onde a gente está, porque a gente ficou parada aqui no deserto um tempo, então vamos recapitular. A gente veio, né, de Gênesis, a história da criação, dos patriarcas, a gente chegou até em José, né, lembrando de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos, a gente falou sobre a ida dos filhos de Jacó, como eles foram parar no Egito, aí que os irmãos, lembra que os irmãos venderam José, aquela coisa toda, e aí eles ficaram 400 anos no Egito, como escravos, e aí veio a história de Moisés. Aí a gente contou aqui, a gente fica seguindo a narrativa da Bíblia, a gente contou sobre a saída do povo do Egito e que eles foram para o deserto. E aí a gente chegou no Sinai, né? Então, depois que eles saíram do Egito, eu falei na outra vez, eu estava revendo meus slides, eu falei que eles demoraram 3 meses, mas eu errei, tá? Eles demoraram 50 dias para chegar no Sinai. Então, fica aqui minha correção número 1. Hoje eu falei, Fábio, acho que eu errei, eu estava estudando aqui de novo, eu acho que eu interpretei um texto de Êxodo 19:1 de uma forma diferente. Aí ele falou, não, é isso mesmo, são 50 dias, então não são 3 meses, eles 50 dias, eles saíram do Egito, chegaram no Sinai e receberam a lei. E aí a gente foi acompanhando o povo até esse momento de ir lá no Monte Sinai. E aí a gente parou no Sinai junto com o povo, e a gente ficou no Sinai. E foi muito bom, porque a nossa expectativa inicial era passar mais rapidamente pelos 10 mandamentos e voltando depois, né? Porque eles são muito profundos, né? Eles são, assim, exigem uma análise detalhada. Então, a gente focou na narrativa. Só que a gente sentiu aqui no grupo a necessidade de falar de cada um dos 10 mandamentos. Então, a gente falou detalhadamente de cada um dos 10 mandamentos, e aí foi muito legal isso, porque eu acho que impactou nossa vida, né? E assim, quando eu lembro do testemunho da Rô, né? A Rô contando o testemunho dela, e eu não estava no dia que você contou aqui no grupo, eu estava só no grupo de oração que você contou, mas eu assisti, eu fiquei emocionada depois quando eu assisti você contando no grupo, né? Quando você ficou pensando lá, que falou assim, eu não vou mentir, eu não vou mentir. E como isso vai impactando a nossa vida, a gente vai percebendo o que é a vontade de Deus, o propósito da lei. E eu acredito que a gente caminhou bastante, assim como o povo lá do Egito, a gente caminhou bastante para chegar até aqui. E depois a gente viu sobre o tabernáculo, a instrução de Deus de construir e o que significa o tabernáculo. Ele é central na questão da Bíblia. E eu assisti também o estudo passado. Foi muito legal aquele videozinho do Fábio. Fábio, você podia colocar aquele videozinho, o link no grupo, porque eu falei dele tanto que meus filhos querem Coloco sim. assistir. Os vizinhos querem assistir, todo mundo quer assistir. É um videozinho muito bom daquele é, não está bom o suficiente, né? E achei que ficou bem claro aquele videozinho, muito bom. Foi uma maravilha. Muito obrigada por aquele videozinho. E agora a gente está aqui.
tá? Então, só para a gente entender, eu vou falar um pouco, se eu atolar, Fábio me ajuda, e se alguém tiver pergunta, eu vou parando de pouquinho em pouquinho, a gente vai falando, tá? Eu vou compartilhar, então, minha tela. Vocês estão vendo? Chegou, Karine, mas não no modo projeção. Ah, agora sim, modo Agora projeção. está no modo projeção, né? Certinho, certinho. Então, na hora que Deus dá os dez mandamentos, né? Ele também vai explicar para Moisés várias questões. Ele dá os 10 mandamentos e ele vai explicando questões específicas de cada um desses 10 mandamentos. O que eu acho interessante é, é que Deus começa ali, ele vai começando de pouco a pouco a montar a história desse povo, né? Assim, lembrando que eles eram escravos, eles tinham mente de escravo, eles estavam há 400 anos vivendo sob o jugo lá dos egípcios. Então, eles tinham a vivência de vários deuses, do modo de vida dos egípcios. E é que Deus, de pouco a pouco, vai tentando mostrar para esse povo quem é ele e quem são eles perante Deus, né? Os escolhidos perante Deus, os separados perante Deus. E é interessante que no monte ali, né, quando ele dá os 10 mandamentos, há uma aparição de Deus que causa temor no povo, né? E Deus fala que ele estava ali aparecendo dessa forma para eles crerem, para eles saberem que eles estavam tão acostumados com tanto lixo, vamos dizer assim, da cultura que misturava tudo dos egípcios. É uma cultura riquíssima, não estou falando que a cultura egípcia é um lixo, mas a contaminação de idolatria, de vários deuses, e Deus estava tentando mostrar para ele quem ele era, né? Quem ele era perante aquele povo. E aí a gente tem toda a definição dos 10 mandamentos, a gente já falou muito sobre a lei, aí o povo até fica longe aqui, né, do monte, as demonstrações de trovão, da glória de Deus, e Deus dá as orientações. É muito interessante que as orientações que Deus dá são muito avançadas para a época e até hoje são avançadas, né? Quando a gente olha as leis de Deus de justiça, o senso de justiça, a forma como ele está formando aquela comunidade, aquela sociedade, são leis que de justiça social, mesmo que para aquela época, mesmo que numa forma ainda humana, né, dentro de um contexto humano, elas são muito avançadas, né? E aí a gente falou também que nesse momento Deus faz aliança com o povo, lá no monte, que ele dá os 10 mandamentos, no Monte Horebe, né? Então ele faz aliança com o povo. E é sobre isso que a gente vai começar aqui o estudo de hoje, tá bom? O termo aliança na Bíblia a gente já viu, né? A gente falou que Deus fez aliança lá com Adão, depois fez com Abraão, depois, não, Adão, Noé, Abraão, e agora a gente tem aqui a aliança do Sinai. Não é que ele fez várias alianças, ele vai retomando as alianças, né? Vai mudando as situações e ele vai retomando. O que é aliança? Eu gosto muito de pensar aqui no casamento, vem para mim na hora a ideia de casamento, e por isso que eu coloquei a aliança aí, né? É Deus se casando com o povo, literalmente, né? É um relacionamento entre essas partes, é um compromisso. Então, pressupõe direitos e deveres e pressupõe fidelidade. Né? E assim, eu gosto muito, porque eu sempre falo isso para vocês, Deus é extremamente didático, ele usa as relações de pais e filhos, de irmãos, ele usa as relações familiares para entender, para a gente entender a relação nossa com Deus, nossa com o próximo. É vivencial. Tudo de Deus é muito vivencial. Então, quando ele determina o sábado, quando ele determina todas as questões ali do tabernáculo, é vivencial, experiencial, é didático. É para você pôr a mão na massa, para você se interagir com aquilo. Então, a aliança envolve um relacionamento. A gente tende, pega essa ideia, a gente tende a criar Deus para a gente, né? Isso é muito comum até hoje. A gente quer um Deus que atenda aos nossos desejos, né? A gente quer um Deus humano. Então, quando a gente fala que o homem cria suas divindades, tem muito homem realmente criando divindade. Aliás, a maioria tende a criar divindade.
Que é quando a gente cria uma divindade? É quando a gente cria um Deus para servir a gente, para servir o nosso ego, né? Então, assim, hoje tem uma teologia, que é uma teologia de prosperidade, em que você dá para Deus te dar coisas. É o mesmo princípio antigo. Eu agrado esse Deus e esse Deus me dá o que eu quero, né? Esse Deus me dá o que eu quero, ele está ali só para mim. Eu fico agradando ele, mas para ele agir segundo os meus propósitos. E isso não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é casamento, é fidelidade, é trabalhar na relação, é trabalhar. Se tem alguém aqui que diz, ai, casamento é fácil, eu dou ali um dinheirinho para o meu marido e ele, ó, é um ótimo marido, eu pago, eu compro o meu marido, eu compro o meu marido para ele ser um bom marido. Não é assim. Não, você pode gastar o dinheiro que for para o outro fazer a sua vontade. Não vai acontecer assim no casamento, porque não é assim que funciona. É uma parte de compromisso, de direitos e deveres, de servir, de ajudar, mas de estar ali baseado na fidelidade. Então, qual que é esse pacto da aliança? É a gente saber que Deus é o criador e o mantenedor de todas as coisas. Ele que nos criou, e nós somos criaturas. E, portanto, nós fazemos a sua vontade. Isso soa um pouco estranho, por conta, acho que da nossa vivência muito humanista, muito egocentrista, de pensar, fazer assim, fazer a vontade do outro, como assim não fazer a minha vontade? Mas a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é sempre maior, melhor, porque Ele é o que criou. Eu gosto de pensar assim, como um eletrodoméstico, né? Quando você olha assim um eletrodoméstico, você quer saber como funciona bem, você tem que ler o manual, você tem que ler quem criou aquilo, né? Para que ele serve? Para que, como que usa isso? Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem um Criador que criou a gente com propósito, com uma função. E quando a gente se submete aos desígnios dele, é como se a gente estivesse fazendo o que a gente foi feito, para que ele criou a gente, o nosso propósito. É entender que, como Criador, ele sabe melhor do que a gente, que é ali o eletrodoméstico, ele sabe por que a gente funciona. Então, a gente entende a relação desse casamento e a gente se compromete a fazer a nossa parte, né? E aí, isso está escrito bem em Êxodo 19, 5 e 6. Vamos ler? Êxodo 19, 5 e 6. Quem quiser ler? Êxodo 19, 5 e 6. Posso ler, Karine? Então, lê aí para a gente. É, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São santas, são essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é muito interessante. Eu não vou falar disso, porque daria assim uma aula para falar disso, né? Mas só para vocês terem a pincelada aqui. Embaixo da Bíblia, nesse texto aqui, tem as referências, onde que tem outros textos da Bíblia que vão falar desse mesmo trechinho que eu li. Então é bom que vocês leiam aí depois no modo de estudo, porque esse texto vai ser citado muitas vezes, inclusive por Paulo, por Pedro, lá no Novo Testamento, né? O que significa isso de ser um reino de sacerdotes e nação santa? Resumindo aqui, eu estou resumindo, aí vocês vão acreditar em mim, mas depois a gente vai estudar. É que Deus separa um povo por meio, desde Abraão ele fala disso, que Abraão seria abençoado para abençoar o restante da terra. Toda vez que ele tem uma aliança com o povo, com alguém, é para abençoar o restante da terra. Reino de sacerdotes significa que ele separou o povo lá, os hebreus, para que eles servissem, não porque lá em Deuteronômio, que a gente vai falar um pouco hoje, não é porque eles eram bonitos, legais, cheirosos e mais inteligentes, mas eles foram separados porque eles aceitaram a Deus, e Deus, por meio disso, vai honrar eles e vai fazer deles sacerdócio, o representante dele na terra, para ser, vamos dizer assim, para abençoar os outros, né? Então, quando é sacerdote, está pensando nesse processo de ser uma bênção para os outros, né?
E a gente vê aqui constantemente, a partir de agora, a gente já viu desde o Gênesis, e agora continuando a história, é Deus sempre buscando reconstruir esse relacionamento que foi perdido lá no Éden. Lá no Éden ele era perfeito. E aí, quando tem o pecado, esse relacionamento direto é quebrado. E Deus constantemente vai buscando formas de resgatar esse relacionamento perdido do Éden. E uma coisa que o Fábio falou, muitas vezes, quando ele falou do tabernáculo, é que é Deus que busca. A Bíblia é Deus buscando o tempo inteiro, né? Assim, a gente vê uma ideia pagã de o homem tentando pegar Deus, né? Assim, tipo, eu vou pagar, eu vou oferecer sacrifícios, fazer oferendas, para que esse Deus me dê atenção. Aqui, o Deus da Bíblia é diferente. Ele é um Deus que busca você constantemente, mas quem foge somos nós, como nós veremos hoje. Desde aquela época, o povo fugia, e é Deus, por favor, volta, 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 mas o povo fugindo, né? Até aí, tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Perguntas para o Fábio? Queria... Não, para a Karine. Queria só pegar um gancho que foi muito bom que você trouxe, Karine, desse texto, que nós, o povo, são reino de sacerdotes, e o Novo Testamento aplica à igreja, né? O povo de Deus, né? No Novo Testamento. E, se eu não me engano, acho que foi a Silvana que perguntou, né, nosso último estudo, mas então a gente não precisa se confessar para um sacerdote? Não, a Bíblia está dizendo aqui, ó, no Antigo Testamento, inclusive, temos a prerrogativa do sacerdócio, o que a Bíblia fala de sacerdócio de todos os crentes. O que é isso? O acesso a Deus pelo sacrifício de Jesus é direto. Por isso todos nós somos sacerdotes, que é divulgar para aqueles que não conhecem os méritos, né, e o plano da salvação para as outras pessoas. Então, aqui que está, né, foi muito bom esse texto, porque faz um link muito bom com o santuário que a gente deu na semana passada. Exatamente. Aí, nós continuando a história, Deus vai chamar lá em Êxodo 24, né, Moisés para subir de novo no monte, que ele vai dar as tábuas da pedra, as leis e os mandamentos escritos para ele. Então, ele fala para Moisés subir. Aí, Moisés fica lá 40 dias e 40 noites. Aqui é noite, tá, gente? Não no monte, é no monte. Ele fica 40 dias e 40 noites no monte. E aí, o que que o povo faz lá embaixo? O povo está lá, fica ali de boa, fica sentindo falta de Moisés, cadê o líder deles? Eles acham que desandou, e eles pedem para Arão, que é irmão de Moisés, fazer um bezerro de ouro para eles. E Arão não tem pulso firme, acaba pedindo ali os brincos, as argolas de ouro, porque ele achava que ia ser vaidade, que eles não iam querer dar, né? Mas não, o povo entrega os brincos de ouro, e faz um bezerro de ouro, né? E aí Deus está lá com Moisés no monte, fala, Moisés, desce, porque o povo está fazendo ali, ele usa uma palavra, deixa eu ver aqui, se corrompeu, o povo se corrompeu. E aí Moisés desce, e assim, a gente vai passar por cima, mas depois vale o estudo, né? A gente tem aqui a ideia de apresentar por cima para vocês entenderem a narrativa, mas é interessante dar uma revisitada depois, né? E aí Moisés desce, né? E quando ele vê aquela cena do povo fazendo idolatria, ele fica extremamente vamos dizer assim, não é raivoso só, acho que é uma raiva com uma decepção, com uma tristeza, porque ele estava acabando de vir, imagina, de uma conversa com Deus, né? Que ele ficou lá 40 dias. Quando ele vê e desce, é um misto de decepção com raiva, ele quebra as tábuas e ele derrete o bezerro de ouro e pede para o pessoal ainda, ele coloca o pó do bezerro de ouro na água e pede para o pessoal beber a água, para eles entenderem que aquilo que eles estavam idolatrando, na verdade, não era nada, né? Eles podiam beber ali o copo d'água que não era nada. Eles tinham contato direto, eles tiveram 40 dias antes demonstrações daquele Deus sobrenaturais, inclusive eles tinham demonstrações sobrenaturais todo dia, mas eles se cegavam, né? Eles não confiavam no que eles viam, né?
E isso é uma coisa que se aplica até hoje, né? A gente fala assim, ah, Deus podia fazer milagre que fosse. Se o nosso coração está endurecido, não há coração, não há olho que veja, né? Então, assim, com milagres, com sobrenatural presente no dia a dia da presença de Deus, eles não tinham esse coração convertido, né? Digamos assim. O que chama atenção aqui também, que me fez pensar, é que eles colocaram toda a confiança deles em Moisés, né? Assim, é como se Moisés, de certa maneira, tivesse entrando ali num lugar de semideus para eles, né? Então, acho que Deus, até acho que quando ele faz os 40 dias lá, tudo em 40 na Bíblia tem um significado, né? Uma preparação, é um tempo ali em que você está se preparando, está se moldando, está se organizando, e aí, quando eu acho que Deus dá os 40 dias para Moisés lá, isso é que sou eu que estou achando, viu, gente? É só meus pensamentos. Eu acho que era um detox de Moisés, né? Porque o povo estava confiando demais em Moisés. E ele estava ficando como uma coisa de semideus. Então, as pessoas estavam colocando a confiança em Moisés ao invés de confiarem em Deus. Isso acontece hoje em dia também, né? Eu vejo muito isso hoje em dia, principalmente com as igrejas evangélicas, está acontecendo muito isso já há algum tempo também na católica, em que a gente ouve os pastores, os bispos, os pregadores, e começa, na verdade, a colocar a palavra desses pregadores ou a interpretação deles acima da Bíblia. Então, hoje, a gente tem essa tendência humana de idolatrar pessoas, né? E por isso que Deus não autoriza a imagem dele, porque a gente tem essa tendência pecaminosa de colocar ali um objeto, tanto um ser humano como objeto, como um objeto mesmo, para a gente confiar, para materializar. E nisso, isso diminui nossa relação com Deus, isso encapsula Deus, como a gente falou ali, coloca um Deus a serviço de nós mesmos, do nosso ego. Então, de certa maneira, a gente tem que ter muita atenção em relação a quem a gente está confiando, né? Para a gente não colocar a confiança numa pessoa, mas confiar em Deus. E por isso que Deus nunca se materializou em imagem, ele sempre se usou para mostrar a glória dele, ele coloca demonstrações físicas, naturais, da natureza. Ele nunca coloca numa pessoa, para que a gente não comece a fazer isso, né? De encapsular Deus. E aí, Deus tem uma conversa com Abraão, com Moisés, né, aqui na questão do bezerro de ouro, e fala que vai destruir todos. Mas aí Moisés intercede pelo povo. E várias vezes, notem aqui, eu não vou falar isso detalhadamente, mas se vocês tiverem dúvidas, depois a gente volta e Fábio explica. Moisés intercede pelo povo. Essa palavra é muito importante, intercessão, né? Moisés intercede. Aqui em Êxodo, a gente vê o papel de Moisés muito semelhante em alguns aspectos com o de Jesus, né? A gente até falou isso aqui antes. Ele está ali conduzindo o povo, ele está dirigindo o povo e ele intercede por esse povo, né? Ele é responsável, ele se sente responsável em interceder por esse povo. E o que eu acho bonito de aprender, que Deus, né, escuta a intercessão. E aí, eu posso estar errada, vou falar aqui, tá, da minha análise, mas Fábio, me ajude. O que eu fico vendo isso é a parte do relacionamento, né, que assim, o juízo de Deus, o Fábio falou muito bem isso no último estudo, o juízo de Deus, Deus é plenamente justo e plenamente bondoso e misericordioso. Humanamente, a gente não consegue conceber essas duas coisas juntas, né, mas Deus é plenamente as duas coisas. Frente ao pecado, a lei dele diz, né, que a lei de Deus, que é criador e mantenedor de todas as coisas, é que o pecado tem que ser extinto, tem que ser extinguido. Ele é contrário à vida, ele é contrário à manutenção da vida. Mas, ao mesmo tempo, ele ama a criatura, né? Então, ele tem que atuar ali naquelas coisas. E Moisés, ele vai interceder e pedir misericórdia para esse Deus, que é plenamente justo e plenamente misericordioso. E Deus, ele aqui fala, né, que em Êxodo 32, 14, então,
que Deus volta atrás, né? Se arrepende, aqui fala, Deus se arrependeu, Senhor, do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Arrependeu é no sentido de voltar, ele volta atrás. E isso me faz lembrar, me fez uma associação com a oração de intercessão. Aquele povo mesmo não estava arrependido, né? A maior parte, tinha um pessoal que realmente se arrependeu e voltou atrás. Mas a Bíblia relata aqui no contexto em que uma boa parte não se arrependeu, não achava que estava fazendo errado. Mas Moisés percebia, Moisés ele tinha os olhos para perceber de que era muito errado o que eles estavam fazendo, eles não tinham noção. Então, a importância da gente interceder pelos outros, orar, pedir pelos outros, como a gente fez hoje aqui no começo. Porque a nossa intercessão é como se a gente estivesse pedindo para Deus, Senhor Deus, olha para esse, porque esse não está condições de pedir, mas eu peço por ele. Né? É como se, que a gente já conversou várias vezes aqui, Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus de barganha, não é um Deus de se comprar, é um Deus de relacionamento. E quando a gente aceita se submeter a Ele num relacionamento, colocando a nossa vontade submissa a Ele, Ele pode atuar na nossa vida. Ele pode atuar, né? Então, Moisés intercede pelo povo, e aí Deus, enfim, age aqui, ele tem uma série de juízos ainda que vão ser colocados aqui, e Moisés sobe de novo, conversa com Deus, Deus dá as segundas tábuas da lei para eles, e depois vai ter a narração aqui em Êxodo da construção do tabernáculo, que dura mais ou menos 6 meses. E aí eles ficam nessa região 1 ano, 1 mês e 5 dias. Muito preciso. 1 ano, 1 mês e 5 dias no Sinai. Até aí, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ninguém? Vocês estão aí? Eu posso Pode. explicar? Quando você fala, a gente já discutiu tanto isso, né? Você e eu. Quando você fala dessa intercessão, e que Deus volta atrás, eu sempre brincava com você que eu falo que eu achava que Deus é contraditório, né? Tantas vezes. E essa justiça que você falou, eu não consigo entender essa justiça que você fala que eles já estavam ali se referindo a Jesus ali. Eu não entendi, acho que não entendi a última parte. A justiça que estava se referindo a Jesus? É. Como assim? Explique-se. Não entendi. Desculpa. Que Moisés... Fale. Dessa coisa da justiça de Deus e que essa intercessão que se faz já estava se referindo a Jesus, é isso que você quer dizer? Tá. Fábio, você quer responder ou quer que eu responda? Sim, não, entendi, Sil. Na verdade, olha que interessante. Quando acontece todo aquele problema lá, aí Moisés desce, que a Karine comentou, e aí ele chega na porta do arraial e ele pergunta assim, lá no 32:26, quem é do Senhor, vem até a mim. Né? Chega lá, aquela bagunça toda, quem é do Senhor, vem até a mim. E aí se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E aí olha o que ele diz. Instruções de Deus. Cada um dos filhos de Levi, né, que não se contaminaram, tinja a espada sobre o lado, passai e tomai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho, aqueles que se corromperam com o bezerro. E disseram, verso 28, e disseram os filhos de Levi, e fizeram os filhos de Levi segundo as palavras de Moisés. E olha que interessante, a gente acha que é um negócio generalizado, né? Sei lá, quantas pessoas tinham saído, né, milhões de pessoas tinham saído do Egito. E olha quantos morreram. O verso 28 diz assim, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Ou seja, o poder de poucos influenciando, né, ali uma população inteira. Então,
parece que é um juízo de Deus aqui, uma punição, né? Mas olha, aí a pergunta da Silvana. Aí no verso 32, olha, depois Moisés vai a Deus e ele ora e diz assim para Deus: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. O que Moisés está dizendo? Porque Deus falou: olha, Moisés, eu vou exterminar esse povo todo, porque eles não me seguem, né? Eles não estão, né, respondendo à minha aliança. E aí Moisés, acho que essa é a sua dúvida, Sil, ele atua aqui como um tipo de Jesus, intercedendo pelo ser humano pecador diante de Deus. Que, na verdade, o povo como um todo foi influenciado por esses 3.000 aqui. Então, essas 3.000 laranjinhas podres aqui acabaram trazendo um juízo de Deus, né, ou uma dificuldade ali do povo em relação ao cumprimento da aliança. Mas não que Deus estava rejeitando o povo. O que acontece aqui por trás? Na verdade, Deus ele respeita a liberdade de escolha. Então, certamente o povo se arrependeu aqui, né? Quando Moisés vai e intercede pelo povo. Só que Moisés ele queria ter certeza de que Deus perdoaria. E aí ele se coloca como um intercessor, né? Como alguém intercedendo pelo povo. Então, olha, Senhor, eu sei, foi muito grave o que eles fizeram. Mas se você não perdoar eles, então você me risca, eu quero morrer com eles aqui no deserto, né? Então, é nesse sentido que Moisés é um tipo, um símbolo. Lembra lá do santuário, né? As figuras, né, que remetem a Jesus. Moisés é um símbolo da intercessão de Jesus por nós diante de Deus, como, né, nós seres humanos pecadores. Seria como Era se mais ou menos fosse... isso, Sil? Ela Ele está botando. seria, ele seria, na verdade, um símbolo, não que ele estivesse no lugar de Jesus, mas é aquela coisa que eu falo para vocês. Jesus usa de forma didática as histórias da Bíblia, as relações com as pessoas, para tentar explicar a função dele, como que ele age. Ele usa, vamos dizer assim, o que o ser humano pode entender, ele dá materiais didáticos para o ser humano entender e compreender em si mesmo, na sua psique, no seu cognitivo. Então, assim, não que Moisés seria um Jesus, mas ele representa. Então, quando a gente vê a atuação de Moisés, isso lembra muito, a gente consegue pensar como que foi para Jesus, como que é o trabalho de Jesus, mas não que ele é o que ele tem as funções, mas que ele remete ao que Jesus faz e fez por nós, entendeu? Suzana, Karine, queria falar? eu queria. Eu ouvi dizer, agora não vou te dizer onde foi, é que eles chegaram ao ponto de criar o bezerro de ouro porque eles precisavam de uma imagem que fosse representada por Deus. É verdade isso? Isso mesmo. Eles estavam querendo materializar Deus, né? Eles estavam querendo materializar. E o que eles tinham de repertório era a cultura egípcia, né? Da idolatria, que é justamente aquilo que a gente falou muito nos 10 Mandamentos, de encapsular Deus, né? Que Deus não pode ser reduzido, Deus não é encapsulado. A gente quer, na verdade, usar o bezerro de ouro como se fosse uma projeção das nossas, do nosso pecado humano, não é nem de Deus, a projeção do nosso egocentrismo, da nossa falta de confiança em Deus. A gente precisa criar um amuleto para conseguir lidar com essa falta de confiança que a gente tem, de falta de relacionamento, né? Então, assim, eles queriam alguma coisa que representasse Deus. E a gente faz isso, né? Que até eu dei o exemplo, às vezes a gente faz isso com um líder religioso, né? A gente coloca ele no lugar de Deus, materializa ele como Deus. Então, para a gente ficar sempre atento a qualquer representação que a gente tenda a reduzir, colocar Deus no lugar. Que Deus é totalmente contra isso, né? Assim, tipo, eu não estou ali para as suas projeções, não estou ali para as suas carências. Eu sou acima de qualquer coisa, né? Então, assim, não me reduza. Não me reduza porque, de alguma maneira, você está acabando idolatrando a si mesmo, né? No fundo é isso. Obrigada. Nada. Bem, vou falar rapidinho para vocês sobre a Torá. A Torá é considerado os judeus consideram os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós já falamos
de Gênesis aqui, contamos a história bem detalhada de Gênesis, bem detalhada não, porque bem detalhada a gente demoraria um pouquinho mais, mas vamos dizer, que eu fiquei, sabe o que eu fiquei pensando nessa semana? Eu falei assim, vocês já estão, depois do tabernáculo e dos 10 mandamentos, essa parada que a gente fez aqui no deserto, deu uma boa base para vocês. Até assim, eu percebo na forma como vocês fazem as perguntas, a forma como vocês já estão entendendo a Bíblia, já dá uma base muito interessante para vocês entenderem o restante da Bíblia, né? E hoje a gente ouviu histórias, a gente ouviu narrativas, né? E só essas narrativas vão construindo toda a nossa forma de entender a Bíblia. Elas dão ali a base, né, vamos dizer assim, sedimentam as próximas compreensões. Quando a gente vai ouvir as próximas narrativas, a gente vai vendo que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio vão conduzindo a gente para as análises, para as formas de verem, né? Então, a gente viu em Gênesis o início das alianças, como começou tudo, Deus buscando restaurar esse relacionamento constantemente conosco. Em Êxodo, a gente está vendo a saída do Egito, a construção do santuário. Em Levítico, vai falar Deus ensinando a viver nessa nova realidade deles, né? Nessa nova reconstrução, essa reprogramação que eles tinham que ter em relação com esse povo santo, sacerdócio, dentro da aliança que ele propôs. E quando ele propôs isso para o povo disse assim, sim, nós queremos isso que o Senhor está propondo. Né? A gente percebe que é bom, a gente sabe que é bom, a gente até sabe cognitivamente. Dura é viver o dia a dia nessa aliança, colocando os nossos desejos, o nosso egocentrismo em segundo plano, né? E Levítico, Deus vai colocar como viver, vai dar um modo operacional de como viver nisso. Números vai falar a narrativa do povo peregrinando pelo deserto, né? E Deuteronômio são as palavras, né? O texto hebraico significa palavras, que são as últimas palavras de Moisés antes do povo entrar em Canaã. Eu sou apaixonada por Deuteronômio. Eu acho incrível, eu acho que é um livro que vocês têm que ler, porque são as palavras como se fossem as palavras de um pai para um filho. Já são ali as últimas palavras de Moisés, no final dos 40 anos da peregrinação. Eles vão entrar na Terra Prometida, imagina você estar esperando, né, entrar na Terra Prometida, e Abraão vai retomar toda a trajetória deles e de como Deus conduziu eles até aquele momento, dando as mensagens para ele. E termina de uma forma muito linda, é maravilhoso o Deuteronômio, eu gosto, é um dos meus livros favoritos, né? E tanto é que eu trouxe alguns textos aqui que são os meus the best, mas para vocês estudarem em casa depois. Então, vamos lá, depois que eles estão lá, ficaram lá um ano, né, que eu falei para vocês, construíram o templo, o tabernáculo, em 6 meses, aí Deus levanta, a nuvem se levanta, e quando a nuvem se levanta, significa que é hora de levantar o acampamento. E isso está lá em Números 10, 12. Vamos lá em Números para a gente começar a trabalhar números. Agora a gente vai começar a peregrinação. A gente também levantou o acampamento aqui. A gente saiu do tabernáculo, saiu ali dos 10 mandamentos, e a gente levantou aqui também. Números, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o 4º livro da Bíblia. A gente vai para Números 10, 12. Números 10, 12. Eu vou ler o 11 também. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. E esse era o sinal de que o acampamento tinha que levantar também. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Então, quando a nuvem parava, eles também paravam. Então, a nuvem parou no deserto de Parã, tudo muito parado. Então, a nuvem parou ali. Aí começa, e o povo já reclamava. Aí você pensa, né? Agora o povo aprendeu, né? Fez o bezerro, reclamou lá um monte no começo, reclamou que não tinha água, reclamou que não sei o quê. Agora o povo aprendeu, 1 ano e meio, né? Já quase 1 ano e mês, aprendeu. Depois do bezerro foi uma lição e tanto. Imagina, já chegaram no lugar reclamando que eles queriam comer carne. E não é só que reclamar carne, eles faziam drama, sabe? Então, assim, eles falavam assim,
eles choravam, ó, pelo que em Números 11, 4 a 6, eu vou ler só um trechinho aqui, pelo que os filhos... Não, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Estavam reclamando do maná. Então, assim, eles eram escravos, eles só esqueceram de lembrar que eles eram escravos, e que eles não tinham nada de graça, né? Eles ficavam com os restos, eles não tinham essa abundância, mas ali na hora da reclamação, e a gente faz isso também, a gente fica cego para algumas coisas e a gente muda a realidade para ver aquilo que a gente quer para basear a nossa reclamação, né? Então, eles reclamam do maná, querem comer carne, e Moisés vai lá e conversa com Deus e fala assim, olha, Deus, está pesado demais. Está pesado demais, né? Ele fala literalmente essa palavra, no Números 11, 14, ele fala, pois me é pesado demais esse povo reclamão. E aí Deus designa 70 anciãos para ajudar Moisés. Pega ali os anciãos, que são pessoas mais experientes, de cada tribo, para ajudar Moisés nesse processo, né? Que Moisés fala que estava assim, e é engraçado que em Números 12, 3, vai falar assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, Moisés era paciente, era manso, né? E para esse povo, tirar ele do sério, é porque o povo era reclamão demais, né? E aí Deus envia codornizes e uma praga severa mata muitas pessoas. Números 11, de 31 a 34, né? Vai falar que acendeu a ira de Deus. A ira de Deus sempre vai estar muito relacionado com o juízo de Deus, né? Com a questão de distanciar, de romper com a ordem de vida de Deus, né? Então, acendeu a ira de Deus é quando, e sempre vai usar essa palavra acendeu, né? Na Bíblia, sempre quando vai falar de ira, é muito relacionada à palavra acendeu, que vem o processo de justiça divino mesmo. Então, uma coisa recorrente que a gente vai ver aqui em Números, na peregrinação, é que toda vez que o povo reclama, né, que o povo reclama, e assim, não é que ele reclama, ele continua, é como se ele escolhesse reclamar, mesmo com provas concretas do cuidado de Deus e de quem era Deus, eles tinham, assim, a visão, né? Deus fez um concerto, uma aliança especial com eles, é como se eles estivessem escolhendo negar quem era o Deus deles. É como se eles decidiram, não é como se, eles estavam fazendo isso, eles estavam virando as costas para Deus. É como se Deus falasse, eu quero estar com vocês, mas o povo, toda vez que fazia isso, era como se dissesse, não queremos você, não queremos você, você que nos colocou nessa situação, você que... e projetar todas as nossas questões de natureza pecaminosa em Deus, né? Então, assim, vinha, nesse caso, a justiça de Deus também. Então, assim, Deus sempre proviu o arrependimento, como no caso que o Fábio contou, né? Que, assim, pessoas se arrependeram. E Deus sempre está aberto ao arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, a justiça dele vem. A justiça dele vem, principalmente para essas pessoas que tinham ali o contato direto com Deus. Fábio, você quer complementar alguma coisa? Porque esse assunto é ardidinho. Aliás, esse é um tema muito importante para a gente entender um pouquinho depois, quando Moisés, lá em Deuteronômio, começar a revisar, né? E, por exemplo, quando pessoas eram exterminadas ali no avanço do povo de Israel para a Terra Prometida. Acho que uma das coisas que a gente não pode confundir aqui, porque quando a gente olha para o santuário, o que a gente vê lá? O amor de Deus estampado. E agora a gente lê, tipo, acendeu-se a ira de Deus, né? Não parece que é um Deus diferente do que o que a gente está vendo no santuário? E depois, quando a gente vê que Deus pediu para exterminar, né? Depois a gente entra em mais detalhes sobre isso. Mas o ponto aqui é o seguinte, a gente não pode esquecer a diferença entre duas coisas. Primeiro,
consequência da desobediência do povo com castigo divino. A gente sempre acha que Deus, tá vendo? Pisou na bola, vai lá, Deus vai lá e castiga. Tá vendo? Começaram a reclamar, Deus vai lá e castiga. Não. Porque senão seria um Deus diferente do que a gente viu ao longo de todos os relatos, e principalmente dentro do santuário. Um Deus que pune o pecado em si mesmo. O que Deus está fazendo aqui, né? Aqui a gente tem que trazer o conceito da aliança de novo. O que era a aliança? Como a Karine falou, compromissos, né, de ambos os lados. E quais eram os compromissos de Deus? Atuar de forma sobrenatural na vida do povo. Deus até fala lá, né, quando a gente, não sei, Karine, se você mais para frente vai entrar, né, nessa descrição das alianças lá em Deuteronômio, Deus vai falar assim, olha, todo o povo ao redor de você vai ter fome, não vai chover, vai ter pestes, vão ser conquistados por outros povos, mas eu vou proteger vocês. Ou seja, as bênçãos da aliança é uma proteção sobrenatural de Deus, Deus atuando de forma sobrenatural. E aí o que o livro chama de maldições é Deus punindo, é Deus castigando? Não. É Deus simplesmente não colocando essa proteção sobrenatural para simplesmente respeitar o livre-arbítrio do povo. Né? Então, Deus falou, olha, as maldições vão ser assim, vocês vão estar sujeitos a todas as dinâmicas sociais, econômicas e naturais de qualquer nação. Mas eu não, se vocês obedecerem, se vocês se mantiverem fiéis à aliança, eu vou atuar sobrenaturalmente. Então, quando a gente vê esses textos aqui, né, irou-se, né, acendeu-se a ira, na verdade, o que está por trás é simplesmente Deus deixando o ser humano colher os resultados da sua própria rebelião. Lembra que pecado é rebelião contra Deus. E o que a gente está vendo, né, nesses vários exemplos que a Karine está listando aqui, é o povo em rebelião contra Deus. Então, o povo em rebelião contra Deus, Deus respeita a liberdade de escolha. Olha, vocês então não estão me aceitando como esse correspondente na aliança. Então, ok, né? Então, aí, todas essas consequências não é Deus irado castigando o povo, senão seria um Deus completamente diferente do que a Bíblia revela, mas é Deus deixando o ser humano colher os resultados da sua própria escolha de rebelião. Né? Exemplo, Adão e Eva. A expulsão do paraíso foi um castigo de Deus? Não. Foi a consequência das atitudes, das decisões que eles tomaram. Eles não podiam mais ficar ali tendo acesso à árvore da vida. Então, percebe, né, como o que a gente já aprendeu nas historinhas lá atrás, os conceitos são repetidos aqui, porque Deus é o mesmo, ele não muda, né, desde o começo. Então, eu só queria frisar isso, Karine, que realmente a gente não confundir consequência da desobediência com o castigo de Deus. Deus não castiga. Se ele castigasse, mesmo os juízos de Deus, que aí é uma outra coisa, quando a gente entrar lá nas histórias, a gente pode comentar um pouquinho sobre os juízos, mesmo os juízos de Deus, exemplo, Sodoma e Gomorra, exemplo, dilúvio, quem já estudou, são atos de misericórdia. Deus sempre tem atos de misericórdia e de justiça juntos, misturados. É um ato de misericórdia, inclusive para com essas pessoas que estão recebendo os juízos de Deus, porque não tinha mais condições deles viverem de forma feliz. Então, Deus precisou realmente intervir nesses dois momentos. Então, esses pontinhos são bem importantes aqui. E eu acho que isso me lembra duas histórias, porque, assim, é difícil explicar isso de forma cognitiva, às vezes só nos conceitos, né? Mas me lembra duas histórias para contar para vocês, né? Primeira, que eu falo muito isso aqui no grupo de oração aqui em casa, que às vezes a gente tem mania de falar, Deus é pai de todo mundo, né? Deus é pai, quando a gente ora lá no Pai Nosso, mas a gente não aceita ser filho, muitas vezes. Ele é pai de todo mundo, mas a gente, será que está escolhendo ser filho? Né? Então, acho que aqui é essa coisa do distanciamento de Deus. A gente voluntariamente, como nas histórias que a gente vai ver aqui, se recusando a ser filho de Deus. Né? De alguma maneira ou outra, essas murmurações é a recusa. E eu falei, acho que até recentemente aqui no grupo de oração, que a parábola do filho pródigo mostra bem isso, que é Deus buscando, mas o filho fugindo, né? No filho pródigo, o filho volta, né? E o pai faz festa para esse filho que volta. E lá na parábola do filho pródigo, quando o filho volta, o pai sai correndo para buscar o filho no meio do caminho, né? Então, assim, é Deus sempre buscando, mas muitas vezes é a gente fugindo, e a gente não percebe
que a gente está fugindo de Deus e se distanciando das bênçãos da aliança. Porque a gente acredita que Deus tem que seguir a gente, que é aquilo que eu falei, né? De achar que é um Deus para a gente. Então, assim, eu quero tal coisa, então Deus tem que me abençoar. Então, Deus funciona de acordo com os meus desejos, e a gente esquece que não, né? Deus é o Criador, eu sou a criatura, então eu que devo render a minha vontade a Ele. Então, assim, esse distanciamento de Deus é um distanciamento da vida, ele é a fonte da vida. Então, quando você se distancia dele, você se coloca fora da área de proteção dele. Você voluntariamente se escolhe ser como o filho pródigo, que vai comer comida de porco. Então, você se afasta. E muitas vezes você está lá comendo comida de porco e acha que é Deus que está te castigando, mas você não vê que você se recusou a ser o filho, você se recusou a estar na aliança. E Ô, Ká, Oi? não, perdão, Não, pode falar. não, até viajando um pouco aqui, na verdade, se talvez não tivesse reclamado e houvesse gratidão, a história tivesse sido contada de outra maneira, né? Que houvesse uma abundância de carne, sei lá, enfim, se for ver do outro lado, né? Em vez de uma reclamação, uma gratidão, pode ter sido, tivesse acontecido outra história, né? E é bem isso mesmo. Eu acho que a história do Êxodo, para a gente refletir nessa peregrinação, porque a nossa vida na Bíblia é considerada uma peregrinação. Esse estado de vida que a gente tem aqui não é a nossa vida final, né? A nossa vida na Bíblia, isso aqui não é só um teste, é uma amostra, é uma peregrinação. Deus fala que o que a gente está vivendo aqui é uma peregrinação no deserto. E ele não fala que vai ser uma peregrinação só de coisas boas. Você vai ter sede, você vai ter fome, mas a forma como você lida com essa peregrinação, lembrando que Deus está com você o tempo inteiro, é que vai fazer a diferença. E muitas vezes a gente faz como o povo, aliás, muitas vezes não, a gente faz muitas vezes igual ao povo. Então, essa história, quando Deus conta a peregrinação, é para a gente colocar para a gente. Quantas vezes eu estou agindo que nem esse povo? Né? Quantas vezes eu estou agindo que nem esse povo? Eu estou fazendo bezerros, eu estou reclamando, tipo, eu estou comendo aqui, mas estou reclamando porque eu não tenho maná, porque eu não tenho carro, porque eu não estou comendo no restaurante tal, porque eu não estou fazendo tal coisa, e eu não estou observando que Deus está me dando muito mais do que eu pedi, né? E às vezes eu acho que essa história, quando eu estudo ela, eu sempre volto muito para a minha vida, como a gente faz igual, né? E às vezes, vendo a providência de Deus na nossa vida, a gente vira as costas para Ele, é muito fácil fazer isso, né? E a gente evita não fazer isso, tem as armas para a gente evitar fazer isso, né? Efésios 6 vai falar sobre as armas que a gente tem que lutar para evitar isso, e uma arma muito bonita é a leitura da Bíblia, o que a gente faz aqui, os nossos grupos, a oração, né, a comunhão com ele diária, buscar ele diariamente. Então, isso faz a diferença. E a outra história que eu queria falar para vocês, pode falar, Fábio, que eu vi que você ia falar, fala que depois eu conto. Não, que é importante isso que você traz, Karine, né? Como é que a gente tangibiliza isso com outras histórias e tal. E para mim, o que mais tangibiliza isso, né, que essa comunhão de Deus com o ser humano é João 15, que é a videira, né? O ramo conectado à videira. O que o ramo faz ali? Nada, ele só recebe. Ele recebe a seiva, ele recebe os nutrientes e a partir daí ele se desenvolve. Agora, quando a gente, pelo exercício do nosso livre-arbítrio, nos desconectamos, a gente começa a amarelar, às vezes alguns raminhos começam a, né, até a cair, Deus precisa ir lá dar uma podadinha aqui e ali para, né, para manter a nossa vida espiritual com vigor. Então, essa é a visão, é muito importante, porque a gente está entrando agora em histórias, a gente vai entrar em histórias assim que é até um pouco difíceis de entender, né? Olhando como um pano de fundo um Deus de amor. Mas isso é que a gente tem que sempre ter em mente, que é o ser humano tem a liberdade de estar ou não conectado à videira. E Deus pede, né? Como Deuteronômio diz, vocês podem escolher entre a vida ou a morte, mas escolham a vida. O próprio Deus diz, escolham a vida. Me escolham e eu vou atuar de forma sobrenatural na vida de vocês. A outra história também que eu vou contar para vocês é o que acontece muito no Postos comigo e aconteceu recentemente, né? Uma funcionária
ela começou a debandar para o lado negro da força. Ela começou a fazer fofoca e intriga, né? Bastante intriga, bastante fofoca. E a gente chamou ela para conversar várias vezes, né? Porque a gente tenta dar chance do arrependimento. E a gente ainda chamou para conversar e a gente ainda mostrava para ela como ela deveria agir, né? Como ela deveria se portar. Falava assim, porque às vezes a pessoa não sabe nem sair daquele buraco que ela tá. E a gente mostrava para ela, né? Só que aí a gente começou a perceber que ela estava, na verdade, atuando como uma maçã podre. E a gente gosta muito dela, ela faz um trabalho muito bom, mas essa questão da fofoca e das intrigas dominavam ela. E, de certa maneira, a gente deu algumas chances para ela mostrar um comportamento diferente, mas nas chances que a gente deu, ela continuou escolhendo a fofoca. Ela continuou escolhendo continua com o padrão dela, e começou a contaminar a equipe. E, infelizmente, ela teve que ser desligada. E a gente desligou essa funcionária essa semana com dor no coração. Dor no coração mesmo. Se eu falar para vocês, a menina do RH que teve que demitir mandava só carinha triste de emoji para mim, ela tive que demitir. E eu falei, demite, não tem jeito, eu já aprendi com a vida, né? Assim, Deus é bem mais rápido, porque Deus é pleno, perfeito e puro. Eu já dei chance demais e já corrompi uma equipe inteira. E isso me deixou, assim, uns 10 anos mais velha, fora que deixou tanto transtorno, porque às vezes, quando a pessoa se recusa insistentemente ao arrependimento, você tem que arrancar mesmo, arrancar do jeito assim, tirar da empresa, por mais que você goste, por mais que você saiba que aquela pessoa não vai ter condição de arrumar um emprego, porque senão você contamina todo o resto. E o contaminando todo o resto é muito mais difícil você recuperar, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, que quando você dá chance, dá chance, dá chance, mas a pessoa não quer, você tem que tirar a pessoa, porque senão você coloca as outras em risco. É como se você tivesse sendo até maldoso com aquelas bundas que estão tentando ali remar. Né? Isso me veio na cabeça, essa história. Acho que ajuda para a gente entender um pouco do que vai ser falado agora. Deixa eu mudar aqui meu mouse, que meu mouse não... Ô, Cá, mas Fale. aí você falou aí que você que desligou. Então, quer dizer, que Deus também corta, né? Dá uma cortadinha, né? Dá uma podadinha, né? Lá em João 15 fala que ele corta. A gente gosta também dessa ideia. E aí é a história do machado, né? Que eu não me conformo, né? É só o machado que tô ali prontinho para cortar, né? E ele é isso que, assim, quando o Fábio fala em atos de bondade de Deus, eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? A gente tende a ver isso como uma coisa injusta, mas, na verdade, você mata os outros. É como se você tivesse, de certa forma, é como se eu estivesse jogando as outras pessoas para um abismo, porque o pecado, ele é um vírus, ele é um vírus, ele é um vírus. Onde ele está, se você não, Deus até é misericordioso, porque ele ainda tenta te falar assim, olha, é um vírus, eu já paguei o preço do vírus, aceita, vem aqui, conecta, tem aqui, mas tem gente que se rebela, é uma rebelião mesmo, é uma escolha de se rebelar. E em prol daqueles que amam, porque ele sabe que se ele não cortar aquele, vai contaminar tudo a árvore, vai contaminar toda a árvore. Então, assim, ele tem que proteger, porque com vírus não se brinca. Eu sei que eu tô com uma bactéria aqui, e eu falo, gente, como esse bichinho multiplica em um dia, é impressionante, né? Então, assim, se você não estipa o bicho, ele te mata, e ele mata os bons também. Aline, eu acho que é importante se demorar nesse ponto, porque ele organiza tudo o que a gente vai ver depois. Vou dar um exemplo contundente aqui. Quem é o arqui-inimigo de Deus? Satanás. E a gente sabe que Deus deu muita chance para ele lá no céu, né? A gente vê lá nas descrições de Ezequiel e Isaías, né? Que Deus tolerou, suportou longamente ali, né? Aqueles sentimentos de rebelião de Lúcifer antes de ser expulso. Depois ele vem à Terra, ele já não tem mais opção. Mas vai chegar um momento que Deus vai precisar exterminar Satanás. Como, inclusive, um exercício de amor de Deus para com Satanás, porque ninguém merece ter uma vida eterna em pecado. Não dá, né? Deus
Deus, no seu exercício de amor, ele tem que botar um ponto final no pecado, né? Lembrando a linha do tempo, o pecado abriu um parênteses na história, né, do universo, abriu esse parênteses com a rebelião de Lúcifer. E Deus vai precisar fechar esse parênteses na história do universo como um exercício de amor, inclusive, não só por aqueles que o aceitaram, não, inclusive por aqueles que não o aceitaram, porque ninguém merece viver uma vida eterna vivendo as mazelas do pecado, né? O próprio Satanás não merece isso. Então, Deus, ele vai ter que exercer o seu juízo, e inclusive o seu juízo é um exercício de amor para com a pessoa que recebe o seu juízo. Pegando o exemplo da Karine, talvez nessa atitude contundente da ex-funcionária, talvez ela comece a pensar diferente. E Deus usa, às vezes, esse tipo de coisa, Deus permite coisas na nossa vida, não é Deus que manda o sofrimento, mas ele permite coisas para que essas coisas nos ajudem a crescer em maturidade, refletir de alguma outra forma, e entender coisas que talvez naquela situação a gente não entenderia. Então, isso a gente tem que ter sempre muito claro. Todos os atos de amor, de Deus são de amor pelo ser humano e por qualquer criatura. E isso dá um assunto lindo, né? Porque a gente vê, assim, principalmente como mãe, eu vejo como é difícil, às vezes, educar, tendo que deixar sofrer, né? Tô no psicólogo por causa disso. Mas você tem que deixar, porque se você não deixar a pessoa experienciar ela e atrás, na verdade, eu estou sendo uma autoritária, eu estou sendo controladora, eu estou tentando evitar as escolhas dela, né? Então, Deus é amor, e às vezes ele permite que a gente passe por certas situações nessa peregrinação da vida, mas ele não dispensa sofrimento, ele não dispensa nada que acontece. A Bíblia vai dizer que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus transforma tudo, tudo ele transforma. As outras pessoas que não estão em aliança com ele sofrem. Mas quem está em aliança com ele, ele usa isso de material para transformação. E ele ainda diz, lá em Salmos 23, que ele caminha esse deserto com a gente. Ele ainda caminha o deserto, né? Que a gente está ali pelo vale da sombra da morte, ele está com a gente. Eu vou passar bem rápido aqui, mas eu acho que a ideia de ler números é essa que a gente falou até agora. Tendo essa ideia que a gente falou até agora, a gente consegue entender. Mas só para vocês terem ideia. Eles saíram aqui. Vocês estão vendo o meu mouse? Não sei se dá para ver meu mouse. Estão vendo? Então, eles Sim, saíram aqui do Karine, Monte dá. Sinai, tá? Então, eles saíram do Monte Sinai e foram até aqui, Azerote. Eles demoraram, acho que 3 dias até aqui. Agora eu não lembro de cabeça. Gente, fui ler uma tese da USP. Depois eu vou até compartilhar com vocês. Assim, os orientadores eram tudo nome judeu. Assim, eu falei, nossa, o cara que defendeu era Abraão. Era tudo uma judaiada, assim. Eu falei, essa tese é chique, da USP. E ele faz toda a peregrinação conforme os textos antigos, né, dos judeus, e lendo no hebraico, porque essa peregrinação e essa tese era em hebraico, então era bem chique. Mas escrita em português, graças a Deus eu entendi. A análise foi do hebraico, mas a tese era em português. Então, aqui a Miriam, que é irmã nesse Azerote aqui, a Miriam e o Arão falam contra Moisés. Então, assim, os próprios irmãos falam assim, quem é você, escolhidinho de Deus? Aí Moisés passa por isso. Aí depois tem o Coré, junto com um grupo de pessoas que falam, não, você não sabe de nada, não. Quem disse que é você que tem que organizar tudo isso? Você e Arão, vocês não são de nada. Mais uma revolta. Aí Moisés vai passando por tudo isso, Moisés e Deus. Aí Cádiz e Barneia são enviados os 12 espias para a terra de Canaã, que é um texto muito importante. A gente vê lá em Números 13, 25 até o 14, 12. Não vou ler aqui com vocês, mas fica a leitura para vocês lerem em casa. O que acontece? Voltam os 12 espias e aí pede a narração do que aconteceu lá, do que eles observaram. Aí eles falam, não, a terra é linda, a terra realmente manda leite e mel, é uma coisa incrível. E eu lembro que quando eu fui para Israel, ali perto da região de Jericó,
eu ficava tirando foto das verduras, sabe? Eu falava, Tiago de Deus. Eu falava, é impressionante, aqui devia ser uma terra de gigante. Gente, a couve-flor, eu tentei procurar as fotos da couve-flor, porque eu fiquei tirando foto de couve-flor, que eram umas coisas assim de outro mundo. Eu nunca tinha visto uma couve-flor tão linda na minha vida. Então, eu imagino os espias trazendo a uva, o negócio devia ser maravilhoso mesmo, né? Se eu fiquei abismada, eu lembro que a romã, eu ficava tirando foto. A gente conhece aqui no Brasil a romã é uma coisa minguada, assim, né? A romã de lá, praticamente, é uma coisa desse tamanho, vermelha, que eles espremem, sai um suco. Eu falei, nossa, a terra daqui... Tanto é que é o crescente fértil, né? Denominada a terra do crescente fértil. Então, eu falei, devia ser uma coisa de louco que os espias viram e trouxeram. Aí, só que os espias falaram assim, 10 espias falaram assim, ah, é tudo isso daí, mas a gente não vai vencer esse povo, não. Não vai vencer, não. Tudo gigante, armado até os dentes. A gente aqui, ó, peregrinando em barraquinha, não tem nada. Tem nem exército. Lá, tudo armado, tudo exército, não vai vencer, não. E aí, 2 espias falaram assim, não, gente, espera aí, quem é o nosso Deus? Vocês estão esquecendo quem é o nosso Deus? É o Deus que prometeu, é o Deus que está com a gente. E se Deus falou, vai acontecer, porque nós temos o Deus verdadeiro é o nosso Deus. Então, a gente não tem o que temer. É bem bonito isso, tá lá em... Deixa eu ler até com vocês. Vamos lá em Números 14, é tão bonitinho o que eles falam. Vamos ler em Números 14. Gente, eu não vou conseguir terminar hoje, mas tudo que eu queria falar, mas eu vou fazer um breve resumo. Números 14. No versículo 7. Eu vou ler para vocês, então, Números 14, no versículo 7. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra boa, e nos dará terra que mana leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, queriam que apedrejassem os espias. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vou ler até aí, mas era assim, só Calebe e Josué, que foram esses espias, que mantiveram a firmeza e confiança em Deus. E o resto dos espias falaram, aí não vai ter jeito não. E eles contaminaram todo mundo, que as pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a fazer todo um escândalo lá, porque falaram, agora Deus nos abandonou, estamos perdidos, não vamos conseguir, e etc. E aí, de novo, Moisés intercede pelo povo. E aí Deus decreta que o povo ficará 40 anos no deserto. E é nesses 40 anos que ele vai transformar a cabeça dessas pessoas. Eles, nesses 40 anos, quando a gente vai ver lá em Deuteronômio e a forma como eles estão, eles são outro povo. Nesses 40 anos, eles têm que aprender a confiar em Deus, e eles confiam, né? Em 40 anos, Deus vai transformando. Era para ser muito mais rápido, mas o povo escolheu não confiar em Deus. E várias vezes Deus tentou, dando chance. Por fim, ele fala, agora então todo mundo vai aprender. Todo mundo vai aprender aqui, vai transformar a cabeça, porque a gente, para entrar nessa terra, primeiro a gente precisa, nessa terra prometida, e isso é muito interessante, porque a gente vê aí também a questão que eu falei, que a vida nessa terra é uma peregrinação. A gente está se preparando, né? A gente está se preparando para algo infinitamente maior que Deus tem planejado. Mas se a gente não confiar em Deus e não entregar a nossa vida a Ele, a gente não vai ver terra que mana leite e mel. A gente vai ficar aqui só peregrinando mesmo, né? E aí, eles ficam nessa região 19 anos, nessa região de Cádiz, e aí eles ficam peregrinando. Aí, eu nem vou falar dessa rocha de Meribá, porque senão vai dar muito tempo, depois a gente volta nela,
Mas tem uma falha de Moisés aqui, né? Moisés, acho que já ali naquela hora ele deixou, ele era manso, ele era calmo, só que numa hora ele escorregou ali feio, e ele se colocou como Deus, né? Quando ele vai fazer a rocha, Deus fala para ele bater e tirar a água da rocha, ele se coloca no lugar de Deus, ele faremos sair água da rocha para vós outros, como se ele fosse o que faria sair água da rocha, né? Mas depois a gente também vê em Números as narrações de pequenas vitórias que vão acontecendo. E aí é Deus já preparando eles para a entrada na Terra Prometida. E é Deus quem dá a vitória, é Deus quem faz isso, né? E eles já estão entendendo que ali já tem alguns anos de peregrinação, eles estão entendendo que é Deus, eles não precisam ter medo, porque quem vai para a luta é Deus, né? E, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. E aí a gente entra em Deuteronômio, eu queria parar aqui, né? Vai ser resumidamente, mas depois a gente pode voltar, porque a gente vai voltar várias vezes em Deuteronômio na Bíblia. Eu falei para vocês que são as palavras de um pai ao seu filho. E contam os discursos de Moisés. Moisés não entrou na Terra Prometida por conta daquela falha em que ele se coloca como Deus. Deus fala para ele, olha, você não vai poder entrar na Terra Prometida, né? Mas aí Moisés sabe disso, ele já prepara o povo para entrar, são os discursos ali de um pai para um filho, ele retoma toda a caminhada do povo. Eu acho lindo aqui alguns textos que eu peguei para vocês. Em Deuteronômio 3:22, ele fala, né, para o povo, não os temais, ou seja, não tenha medo daquele povo, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós. Então, assim, eles não estão lá pela capacidade deles, pelo autocontrole, por todas as virtudes humanas deles. Eles estão lá de maneira sobrenatural, porque quem peleja para eles é o Deus do universo, é o Deus que criou eles, né? E Moisés está tentando relembrar, tentando não, ele relembra isso com o povo. Em Deuteronômio 5, ele faz a repetição de todos os 10 mandamentos para o povo. E aí, em Deuteronômio 6, tem um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que é o Shema Israel. E nós vamos ler, que nós vamos terminar com ele, que é Deuteronômio 6, 4 e 9. Deuteronômio 6, 4 e 9, se alguém achar, lê, porque vai ser lindo. É um dos meus textos favoritos. Aqui em casa, a gente tem o mezuzá, que na porta da minha casa, os judeus têm isso na porta da casa deles, né? Eles têm esse receptáculo aqui, e em que dentro dele tem um pergaminhozinho escrito esse texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Então, quem vir aqui em casa vai ver na porta. O judeu, toda vez que ele entra, né, nos umbrais da porta, quando ele entra na casa dele, ele põe a mão no mezuzá, e quando ele sai, ele também bate a mão no mezuzá. Quem assistir The Chosen vai ver muitas vezes os discípulos saindo e batendo a mão no mezuzá. E dentro do mezuzá tem esse texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, que é uma declaração de fé, de fidelidade a Deus, é a declaração principal dos judeus. Eles falam isso 2 vezes por dia, né, que é a declaração de confiança no único Deus Criador. Então, é um texto maravilhoso, eu queria que alguém lesse Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu posso ler, Cá, quer? Vamos ler. De 4 a 9, né? Uhum. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como no sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus são bem literais, assim, né? Eles têm, por isso que eles escrevem nos umbrais da porta, né? Mas é uma forma que Deus está querendo dizer que as palavras dele, né, a lei dele, o que ele dá para a gente de direção,
a gente tem que colocar na nossa mão, nas nossas ações, também esteja na nossa mente, no frontal entre os olhos, e que a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Eu acho lindo como fala que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar no dia a dia, não é sentar e vamos falar de Deus, mas é mostrar isso no dia a dia através das nossas ações. E a gente faz isso na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, ou seja, vivendo. Eu vivo perante o Senhor, eu vivo a palavra do Senhor, né? E isso está nas minhas ações, isso está no meu dia a dia, isso está no meu racional, no meu sistema cognitivo, e eu escreverei ela nos umbrais da minha porta, ou seja, isso estará até na minha casa, isso estará em todo o meu estilo de vida, de toda a forma que eu vivo, né? Eu acho maravilhoso esse texto, e ele é chamado de Shema Israel. Shema é ouve, né? Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. E aí em Deuteronômio também tem um texto muito lindo que o Fábio já falou, não vai dar tempo da gente falar aqui, mas a gente volta depois, que são as bênçãos da obediência, e no texto está escrito castigos de desobediência, mas a gente já falou bastante isso aqui. Que Deus fala, né? Deus é Deus explicativo. Olha, se você virar para a direita, vai acontecer isso, isso, isso. Se virar para a esquerda, vai ser isso, isso, isso. O que Deus está querendo dizer? Se você se manter dentro da aliança, você naturalmente estará conectado à ideia da videira, você estará conectado à vida. Então, você vai ser fonte também, você vai receber essa vida e você vai transbordar vida. Agora, quando você decide não estar na aliança, você decide ser o Deus de si mesmo, viver conforme os seus desejos, alimentando a sua natureza humana, você certamente estará fora da proteção da aliança e se colocará dentro ali, aqui fala os castigos da desobediência, mas são os efeitos de você não estar conectado à vida. E aí, depois disso, Deus fala por meio de Moisés, né? Fala assim, escolha a vida. Escolha a vida. Deus fala, olha, se virar para cá vai acontecer isso, virar para cá vai acontecer aquilo. Mas eu já falo para vocês, escolha a vida. Escolha estar submetido à minha vontade, porque você terá bênçãos. E aqui são bênçãos lindas. Então, quem puder ler depois, lê Deuteronômio 28, que é maravilhoso. E aí, Deuteronômio termina com a morte de Moisés, né? A narrativa da morte dele, da finalização do ministério dele aqui com o povo. Ele apresenta o sucessor dele, Moisés morre, o próprio Jesus o sepulta, mas também ele é ressuscitado, e isso está lá, descrito na Bíblia por meio de Judas 1:9, Mateus 17, em Lucas 9, quando Moisés aparece também no Monte da Transfiguração. E é interessante porque o tema da ressurreição é importantíssimo na Bíblia. A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia fala em ressuscitar, né? Então é importante. E ali Moisés não é ressuscitado pelo seu próprio poder, mas Deus ressuscita Moisés. E aí, novamente, a gente tem ali uma simbologia a respeito de Jesus, do que aconteceria com Jesus. E aí, por fim, se Josué assume a liderança ali do povo de Israel, já na entradinha para a conquista da terra prometida, né? Que aí tem a história da conquista de Jericó, que eu não falei aqui, mas a gente pode falar depois. E aí tem um versículo lindo de Josué, que eu gosto muito de ler, e eu gosto de colocar em primeira pessoa, como se fosse para mim. Então, eu começo esse texto sempre com Karine, e aí seria legal que vocês fizessem com o nome de vocês também, né? Que às vezes nessa peregrinação da vida, a gente fica meio desanimado com os desafios que a gente tem, né? E toda essa história da peregrinação do povo nos ensina que a gente tem que confiar não em nós mesmos, mas entregar literalmente tudo a Deus, né? E aqui eu gosto de ler assim: Karine, eu não te mandei? Não fui eu que pedi para você fazer isso? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, a Bíblia vai dizer de várias formas diferentes que nessa peregrinação que a gente tem aqui também, nesse deserto dessa vida, né? Muitas vezes mais deserto do que oásis, a gente não precisa ter medo. A gente pode ser forte e corajoso, porque a gente já sabe
que não é pelo nosso mérito, que não é por nada que a gente faça, o que a gente aprendeu até agora nesse deserto todo que a gente acompanhou o povo hebreu, mas que a gente tem um Deus, que é o Senhor, o Criador de tudo, que é contigo, que é comigo, por onde quer que nós formos. Bonito, né? E eu termino por aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, algum comentário. Ninguém? É só agradecer pela sua fala. Foi lindo, Karine. Ai, que bom, gente. E eu tava com medo danado. Eu falei, Fábio, socorro! A gente vai entrar em maiores detalhes, mas eu acho que o que a gente discutiu aqui dá para entender. Agora vocês têm um conhecimento, esse Pentateuco que vocês estudaram, que a gente fez assim um resumão, vocês já conseguem ler ele sozinhos e entenderem, trazerem até dúvidas para a gente. Quem quiser começar a ler, quiser começar aí a devorar o Pentateuco, vocês já conseguem. Já estão graduados em Pentateuco, podem trazer as dúvidas que a gente tenta responder, e o que a gente não tenta, a gente pergunta. Essa prece final é maravilhosa. A que você falou para pôr o nome da gente, né? Não é? Eu já tive situações em que eu tive muito medo, muito medo. E isso faz pouco tempo, faz 1 ou 2 anos. E eu estava orando para Deus. E ele me deu esse texto de Josué para ler. E eu comecei a ler ele com o meu nome. E toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, eu lembro que a batalha não é minha. E Josué vai ensinar muito a gente isso também, né? Números vai ensinar a confiar, a peregrinação. E Josué, que são as batalhas mesmo do dia a dia, as coisas difíceis que a gente tem que enfrentar, que parece que a gente está enfrentando um gigante, e a gente é tão leãozinho, a gente lembra que a gente tem o Deus de todo o universo ao nosso lado, que quando a gente se coloca na aliança com ele, a gente não tem o que temer. A gente não tem o que temer, porque ele está andando junto com a gente. E a gente é mais do que vencedor. Obrigada. Só pegar um gancho aqui. Eu acho muito bonito tudo o que está lá em Josué, na verdade, é o complemento disso do que está lá no Shema, né, em Deuteronômio 6. Pensando na história do povo de Israel e do povo judeu, principalmente, um povo que foi expulso da sua terra, espalhado pelo mundo, e é um povo que mantém até hoje a sua unidade. Da onde vem isso? Exatamente lá do Shema, né, de Deuteronômio 6, os versos que a Karine leu. Né, um povo que colocou isso no dia a dia deles como individualmente, como família, né, e como nação. Então, olha o poder, e essa é a declaração de propósito do povo judeu. Né? Como a Karine falou, eles oram 2 vezes por dia. Então, esse é o propósito de vida deles. Então, como colocar Deus como o único Senhor e meditar ali na palavra dele, na lei dele, né, a todo momento, ter isso como pano de fundo para a nossa vida, é isso que faz toda a diferença para nós. Ah, você já podia orar, né? Vamos orar então. Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão. Nós somos imensamente gratos por essas histórias, pela revelação que Tu nos concedes de Ti através da Tua palavra. Histórias de pessoas como nós, de pessoas que tiveram seus erros, os seus acertos, as suas dificuldades, os seus desafios, mas isso toca o nosso coração quando entendemos que a Tua direção e a Tua mão poderosa está sempre disponível para cada um de nós. Te pedimos que nos ajudes nas lutas diárias, no nosso dia a dia, cada um individualmente aqui. Tu sabes as necessidades de cada um de nós e os desafios. E te pedimos que sejas o nosso único Senhor, que a nossa vida seja centrada em Ti e que dia a dia possamos crescer, não só no conhecimento, mas no relacionamento contigo. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos por amor de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente. Obrigada, Fábio, pela oração também. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Muito bom. Muito Obrigada, viu? Foi muito Gostei. lindo. Obrigada, Cá. Angélica, adorei te ver aqui.
Boa noite. Até daqui a Boa 15 noite. dias. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. 15 dias. Tchau.